Fala pessoal, boa noite. Vamos esperar a entrada do João aí para a gente poder começar. Então a live de hoje é sobre os primeiros passos, né? Por que eu nomeei os primeiros passos? Porque justamente para poder falar, passar uma mensagem bacana para aquelas pessoas que estão começando agora a investir, né? Que ainda está meio perdido, não sabe como montar uma carteira de investimentos, não sabe qual corretor ele vai escolher, né? E por aí vai. Entrando aqui. Fala, irmão. Fala, João, tudo bem? E aí, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Tudo Em certo, graças a Deus. quarentena. E aí, pessoal? Quarentena, como todo mundo, infelizmente. Quatro Não, semanas já, né? vamos aproveitar a quarentena para poder passar conhecimento para a galera, né? Para o pessoal não ficar à toa e tal. Pega ele bem. Ah, é, cara. Tem que aproveitar. Ainda mais que é por Uhum. uma boa causa, né? Tá dando pra ver? Tá É isso tudo. aí. Ainda mais que é por uma boa causa aí, tem um motivo muito especial. Então, eu acho que, pô, vai ser muito bom. Parabéns pela iniciativa. Eu já te dei parabéns antes, mas Uhum. agora que fica aqui junto com todo mundo é melhor ainda. E Show. aí, eu vi que você estava falando com o pessoal aí da pauta, né? O que a gente tinha pensado, não sei o que você já disse Ah. aí. Não, então, antes, primeiramente, eu queria lembrar a galera de ir lá fazer a doação, né? A gente Sim, escolheu a instituição do Asilo dos Idosos, lá de Vitória. Eu tenho uma certa conexão com o Asilo dos Idosos, porque eu já visitei lá junto com o pessoal da Igreja Católica, né? sim. Lá de Vitória, Espírito Santo. Então, achei interessante, achei legal a gente escolher essa instituição pela conexão que eu tenho, né? Pô, Com muito bom, irmão. eles. Para- Beleza? Você já botou o Beleza. link na sua bio aí, não é isso? É isso, coloquei lá na bio. É asilodosidosos.com.br se você quiser ir direto para a parte de doações, só colocar barra doações, né? Ah, show. Vai aparecer lá. Show. Show de bola. Depois eu vou pegar com você e botar na minha também, porque eu ainda não botei, cara. Acho que acabei ficando enrolado aqui até mais tarde e não tá na minha bio ainda, mas enfim, qualquer coisa o pessoal pode me pedir no inbox aí, no direct, onde for. E eu queria anunciar também aqui, que eu não tinha falado antes com as pessoas, né? Para vocês, que vocês podem fazer? Vocês podem peguem um comprovante, né, de transferência, ou seja, lá o que for de pagamento pelo PicPay ou PagSeguro, e vocês coloquem para mim lá no inbox, né, no direct, ou para mim ou para o João, tanto faz, porque a gente vai colocar vocês num grupo lá no WhatsApp, né, logo em seguida, para a gente poder passar a semana toda, até acabar as lives, até o dia 15, né, a gente vai ficar com o WhatsApp ativo, esse grupo ativo, para poder ir tirando dúvidas ao longo da semana, tá? Isso aí. Então, Show. é Então isso vamos aí. lá? Vamos começar com a nossa pauta aqui. Primeiro passo, eu anotei com o mindset, mas eu não sei como é que você botou Uhum. isso aí. Eu acho que Pode falar mentalidade, né? Mentalidade, é pessoal. mentalidade, cara. Eu acho que assim, pra galera que tá vendo a gente aí, eu acho que é muito importante a gente conseguir alinhar a nossa expectativa de atual como investidor com os nossos objetivos, né? Onde a gente está até onde a gente quer chegar. Se não tiver isso bem estabelecido antes, talvez no meio do caminho aí, no meio de um percurso, pode ter alguns problemas. Eu acho que é isso que muita gente está passando agora com esse momento que a gente está vivendo na bolsa, né? Eu acho que muita gente não tinha isso muito claro e aí quando a bolsa despencou tudo que despencou agora já bateu quase 40, 50%, as pessoas acabavam ficando desesperadas justamente por não alinhar a, o Uhum. posicionamento delas, né? O quanto de risco elas estavam querendo assumir, né? Enfim, acho que isso é importante. Né? É isso aí. Então, acho que... Vai lá. Então a gente pode falar um pouquinho de qual o primeiro passo inicial, né? Primeira coisa que a pessoa tem que se preocupar é o quê? Com a reserva De emergência. de emergência, certo? Sim.
Sim. Você quer falar mais alguma coisa em relação a mindset ou não? Não, cara, eu acho que é isso. Se você tiver um pensamento alinhado, estruturado, de que, principalmente em renda variável, né? Lógico que investimento engloba uma série de outras coisas, né? Mas não é só renda variável. Inclusive, renda fixa, a gente ouviu falar há Uhum. muito tempo que renda fixa tinha morrido, etc. Né? Mas a gente viu, ainda mais agora, que continua assim sendo muito importante. Então, eu É, acho que toda essa mentalidade de investir a longo prazo e de limitar, né, a exposição que você vai ter em renda variável. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente, cara, começou com tipo 50%, 60%, 70% em renda variável sem estar preparado para isso, sem ter, como uhum. dizem por aí, né, o estômago para isso, né? E aí, quando a pessoa não tem o estômago para isso, ou não está com isso claro na cabeça, quando a bolsa cai tudo que caiu e vê o patrimônio caindo 50%, o que acontece? Ela vende na baixa e realiza o É. prejuízo, né? Enfim, acaba que aí sim acaba perdendo, né? De fato. Sim. Então, Tem algumas estratégias que a gente pode passar para as pessoas aí, apesar de que eu não gosto muito desse tipo de estratégia, porque é uma coisa, digamos assim, não serve para todo mundo, né? Mas tem algumas estratégias, por exemplo, se você for um cara novo, né? Tem uma renda estável e etc., consegue fazer aporte todo mês. Você está pensando, o seu patrimônio é para longo prazo, né? Você está construindo patrimônio para ter uma aposentadoria, né, bacana e tal. E aí você pode usar aquela regra do 80-20, né? sim, Que quer dizer que você, quanto mais novo, você tem maior parte do seu patrimônio em renda variável, menor parte em renda fixa. Só que é o que o exato. João falou, não adianta você seguir essa regra sem você ter psicológico para isso, porque essa regra 80-20, ele fala que você teria então, por exemplo, 80% em renda variável, né? Sim, porque Distribuído. você, só um complemento, Roberto, quando a Aham. pessoa tem 20 anos de idade, 80% em renda variável, certo? Uhum, E uhum. aí, vou 25, vai diminuindo, 75, Isso. né? Mas Essa é. mesmo assim, quem não tem psicológico não adianta. A pessoa vai botar Não, muita grana na renda variável, vai querer tomar aquela pancada e aí vai ficar, não consegue dormir. Não adianta você investir e depois não conseguir dormir. Não adianta, né? Você tem que exato, fazer a sua estratégia de investimento de modo que você consiga viver sua vida normalmente. Então, por isso que eu não exato. gosto muito. Eu só dando um exemplo, mas isso não quer dizer que você precisa fazer isso, tá, pessoal? Inclusive, essa dica tem até no livro do Benjamin Graham, né, que é um grande investidor, foi um dos mentores do Warren Buffett. E também tem, mas você pode usar outras estratégias também, como o que eu considero como conservador seria, por exemplo, 80% em renda fixa, 20% em renda variável. Se você quer ser uma estratégia, adotar uma estratégia um pouco mais moderada, você coloca 40% em renda variável e 60% em renda fixa. E aí, se você quiser ser mais agressivo, aí você puxa isso um pouco mais. E aí você Exato. pode balancear a sua carteira de acordo com o que vai acontecendo, né? Isso é Exato, isso é muito interessante até importante. porque te dá a oportunidade de você ter um caixa extra para você fazer aportes nas ações quando estão com preço baixo. Então, Exato. vamos supor que antes da crise você tinha 60% em renda fixa e 40% em variável, tá? E aí, de repente, a renda variável deu aquela despencada, né? Como aconteceu. O que que isso vai acontecer? O que que vai fazer com o seu dinheiro? Você pode, por exemplo, ir para 70% em renda fixa e 30% em renda variável, por causa dessa queda brusca que teve na variável. E aí o Exato. que que você faz? Como você quer sempre manter 60-40, você vende, realiza um pouco da parte da renda fixa que você tem e faz aportes na renda variável. Né? E aí, Exato. dessa forma, você meio que sem querer, né, você acaba aproveitando as oportunidades, né, que tem. E aí você pode fazer tudo isso através de estratégias simples, usando ETFs, por exemplo. A gente vai ter, falando nisso, não percam o dia do ETF, né, que vai ser com o Léo Maranhão, especialista em ETF, mas você pode fazer uma estratégia dessa baseada só em ETF. Você pode ter, hoje no Brasil já tem ETF de renda fixa, por exemplo, né? Então você É, pode ter um IMAB 11, que representa os títulos lá de inflação, né? Os títulos de inflação do Tesouro Direto, né? E você pode ter os ETFs da renda variável brasileira, que é o DIVO 11, o é, BOVA 11, o Small 11. Você pode fazer uma estratégia tranquila somente com o ETF, tá? é. Eu acho que assim, ETF é um produto
maravilhoso. Já falei isso para várias pessoas mais próximas aqui, que é uma das melhores maneiras para quem está começando também, né, em função de todos os benefícios de baixo custo, diversificação, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas eu acho que uma maneira bem clara para exemplificar essa questão de que você falou, de, de, de renda fixa, renda variável, eu costumo falar sempre que eu gosto de colocar os meus investimentos como se fosse uma balança. Essa balança é confortável para mim. Eu até tirei o telefone da mão aqui, porque eu gosto de mostrar com as mãos. Uhum. Então, esse percentual, vamos supor, tá? É só uma suposição mesmo, não é certo, tem que ser assim, mas vamos supor que seja 50 e 50. Então, estão aqui minhas duas mãos, né? São as duas balanças, renda fixa e renda variável. O que acontece é que a renda variável, ela vai, lógico, como o nome já diz, ela vai variar, né? Então, ela vai fazer isso aqui com mais frequência. A renda fixa, não, ela vai devagarinho. Lógico, né? Que renda fixa eu estou considerando um tesouro Selic aí, que depois a gente pode até falar, que tesouro IPCA, prefixados e tal, eles variam também. Mas a parte de renda variável, ela vai fazer isso. Então, pode chegar um momento que a parte de renda variável, como a gente está vivendo agora, que a parte de renda variável ela vai estar aqui, ó. Então, a lógica do seu investimento é que você sempre rebalancie isso, né? Se a renda variável ela caiu porque ela varia, né? A sua renda fixa está representando muito mais. Então, o que a gente faz? A gente pega e reequilibra essa balança para o patamar que é interessante para você. Se esse patamar vai ser 50 e 50, vai ser 70% em renda fixa e 30% em variável, se vai ser 80, 20, que vai, sei lá, se vai ser 90 em renda variável e 10% em renda fixa, isso aí varia de cada pessoa. É isso que eu queria falar no começo, que é essa questão de ter a mentalidade alinhada para aquilo que é interessante para você, né? Lógico que você pode mudar isso com o tempo, né? Pô, estou confortável, comecei com 80 em renda fixa e 20% em renda variável, mas por enquanto tá ok para mim, estou entendendo, estou aprendendo, vou aumentar? Beleza. Mas ter essas balanças alinhadas eu acho que é muito importante. Tem que tomar cuidado para não ir muito na onda da galera do marketing digital, que fica colocando, eu tenho... o cara faz lá aporte de 500 mil, pô, a realidade do cara é outra, pô, não é a sua realidade, nem sempre a sua realidade é essa, né? Então, um cara que tem muita exposição em bolsa, você tem que ver que o cara tá numa outra, de repente o cara tá num outro patamar de capacidade financeira. Então, quando você avalia o seu perfil, são duas coisas que você tem que avaliar. Uma é a sua capacidade financeira e a outra é a sua capacidade psicológica. A capacidade psicológica é justamente o que a gente está falando aqui. Você aguentaria, né, ver o seu patrimônio derreter de uma hora para outra, como está acontecendo agora, né? E a outra é a capacidade financeira, né? Tipo assim, Roberto, eu já só te tenho... cortar um pouquinho. Eu não sei, a Bruna, minha esposa, está falando aqui que a minha imagem está muito ruim, o Tá som ruim. também está ruim. Tá Não, ruim aí para todo mundo? não, o som tá tranquilo. O problema é a imagem. A imagem tá A um pouco imagem. ruim. O som Mas a tô ouvindo imagem bem. tá turva ou tá travando? Tá turva, só tá turva só. Ah, tá. Então, deixa eu tentar mudar aqui Vê se você consegue... para uma luz aqui melhor aqui para ver se. Agora eu tô debaixo da luz. O som aparentemente tá tranquilo. É só a imagem mesmo. Show? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Melhorou. Beleza. Então, é isso, né? Agora, Obrigado. pessoal, vamos falar um pouco de reserva de emergência, então, porque eu vejo muita gente cometendo falhas na reserva de emergência, certo? Mas antes disso, antes de a gente pular para essa parte aí, vamos lembrar a galera de fazer doação lá para o Asilo dos Idosos de Vitória, tá? Então, essas lives que eu estou fazendo, eu também estou falando constantemente para a galera fazer as doações lá. E se você quiser entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente montou com a galera toda, né, que está fazendo as lives junto comigo essa semana, você manda o comprovante lá da sua doação, pode mandar por inbox, seja lá o que for, e aí eu vou te colocar lá no grupo, a gente vai ficar tirando as dúvidas da galera durante a semana, tá bom? Então vamos lá, João, o que você tem para recomendar para a galera em relação à reserva de emergência? Cara, reserva de emergência é um assunto que eu acho que melhorou aí, né? Acho que agora Tá melhorou. ótimo agora. Tá melhor que o meu. Valeu, galera. Tá melhor que você é bonito. Você é um cara bonito, eu sou feio, então tá Obrigado. melhor. A Bruna vai achar ruim que você falar isso na live assim, viu, cara? Acho melhor a gente... Vamos seguir aqui com a reserva. Cara, reserva é o seguinte. Primeiro,
como você falou, é um assunto que tem muita divergência, né? Muita gente tem opiniões diferentes. Então, assim, quais são os dois pontos de principal divergência? Para mim, o primeiro ponto é com relação à quantidade em meses, né? Então, reserva de emergência, por definição, para quem ainda não sabe, eu pelo menos utilizo dessa maneira, é o custo que você gasta, é o quanto você gasta para se manter por mês. Então, vamos supor que a pessoa alguém que está assistindo a gente aí, seja um pai de família, um cara que, ou uma mãe, um casal, enfim. Vamos supor que a família gaste, sei lá, R$ 2.000 por mês. Então, a reserva de emergência para essa família tem que ser, sei lá, para mim, 6 vezes e 6 meses do quanto a família gasta para se manter. Então, seria 6 vezes 2, 12 mil. Essa seria a reserva de emergência daquela família, tá? Uhum. Isso pode variar. Por quê? Porque tem gente que é funcionário público, então tem uma certa estabilidade maior. Então, se a pessoa tem uma estabilidade maior, a reserva de emergência pode ser 3 meses. Se ela se sente confortável com isso, né? Porque ela talvez para empreendedores podia ser um pouco maior, para empreendedor. Para né? empreendedores, sim, porque tem gente que é empreendedor e aí você não tem aquela garantia de que todo mês você vai ter o seu salário lá certo, né? Então, para empreendedores pode chegar a 1 ano ou até 2, dependendo da situação, da condição familiar da pessoa. Então, essa quantidade de meses é um primeiro ponto que varia, né? Eu gosto de usar 6 meses, para minha condição, lógico. Mas, e recomendo, se o pessoal que está assistindo a gente aí quiser usar 3, 9, 12, vai de cada um, né? Eu acho que o conceito é importante, é importante você ter a reserva de emergência. Uhum. Porque a gente nunca dá valor à reserva de emergência até chegar num momento como que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas nunca esperam que vai acontecer uma pandemia dessa, infelizmente, né, uma situação muito triste, mas que vai botar à prova as pessoas que estão investindo, principalmente em renda variável, né? Então, assim, é importante ter a reserva de emergência. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quando que vai perder o emprego ou quando que não vai ter a renda garantida. Então, isso desestabiliza emocionalmente a pessoa e leva ela a tomar decisões que podem ser ruins no ponto de vista do investimento, né? Então, isso é importante. O segundo ponto que eu acho que gera discussão e que eu acho que é o que você está querendo tocar também, Alberto, é aonde colocar a reserva de emergência, né? Porque, assim, tem gente que gosta de fazer o simples. Colocar na conta corrente no Nubank, você aconselharia colocar na conta corrente do Nubank, por exemplo? Cara, não é a minha primeira opção. Não é a minha primeira opção. Minha primeira opção é o Tesouro Selic. É isso que eu recomendo. O risco é muito menor, né? O risco é muito menor. Exatamente, porque o risco é muito menor, entendeu? Então, tem gente que fala assim, João, eu estou confortável com isso. Assim, algumas pessoas falam, João, minha reserva de emergência está na Nubank. Em questão de rentabilidade, a diferença é muito pouca, né? E eu também acho que reserva de emergência, você não tem que buscar rentabilidade. Não é para render. Não é para isso. Não é para render. Acabou a mamata dos juros altos no Brasil. Acabou a mamata. Acabou. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Exato. E aí reserva de emergência vai ter reserva de emergência não, perdão. Rentabilidade tem que ser em renda variável, né? Não tem jeito. Então, a minha reserva de emergência está no Tesouro Selic. É o que eu recomendo. Não sei qual é a sua opinião, Roberto. Onde é que está a sua? Acho que nunca chegou a conversar sobre isso, né? Mas, assim, é onde eu coloco a minha. Tá. Certamente é mais seguro, o que é porque tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre essa questão do fundo garantidor de crédito e tudo mais, né? O fundo garantidor de crédito ele garante até 1 milhão, né? Até 1 milhão no mesmo CPF, né? Então pode estar em conta corrente, pode estar no CDB, pode estar, né, no LCA, LCI. Só que se eu não me engano, eu não lembro, mas eu acho que se alguém aí quiser mandar mensagem para mim depois corrigindo, mas que eu me lembro, isso não pode acontecer dentro de um prazo de 4 anos. Então, se a pessoa, por exemplo, teve a restituição de 1 milhão dela pelo Fundo Garantidor de Crédito, ela não pode, nos próximos 4 anos, isso não pode acontecer de novo, entendeu? Porque ela já atingiu o limite patamar máximo dela do que ela pode recuperar, né? Tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Então, se você tem CDB, se você tem, por exemplo, CDB liquidez diária, né? Reserva de emergência só pode ser liquidez diária, tá, pessoal? CDB liquidez diária, senão não faz sentido, tá?
Não pode ser CDB que tem vencimento para daqui a 6 meses, um ano, porque senão Explica, Roberto, acho que explicar o que é liquidez. Assim. sim. Liquidez é a capacidade que você tem de transformar aquele investimento em dinheiro de forma rápida, né? Então, se você tem um imóvel, por exemplo, a liquidez de um imóvel não é tão interessante, né? Porque você coloca a venda e você pode levar meses até você conseguir transformar aquele imóvel em dinheiro. Então, isso significa que a liquidez é baixa, né? A Exato. liquidez Você não alta é consegue quando você resgatar, consegue... pegar o dinheiro na sua mão rápido, Isso, como seria o caso de uma emergência, né? Então isso é exato, liquidez, né? Muita gente exatamente. gosta da poupança e deixa o dinheiro lá na poupança, né? Porque fala, não, o dinheiro está lá guardado, se eu precisar eu já pego o saco no mesmo dia, porque a poupança tem uma liquidez boa, né? No mesmo dia, tem Sim. mais tempo, né? Então, CDB diário está rendendo mais que qualquer coisa está rendendo mais que poupança, né? Não, assim, eu só dei o exemplo da poupança porque é Sim. uma coisa muito comum que as pessoas conhecem e sabem como funciona, né? E eu acho que isso pode gerar dúvida na cabeça das pessoas no sentido de, tipo, pô, tá bom, minha reserva de emergência está no tesouro. E como é que é? Para eu poder tirar o dinheiro de lá? Quanto tempo demora para chegar o dinheiro na minha Não, mão? um Entendeu? dia o dinheiro está na sua mão. Você vende, no outro Exato, dia o isso é dinheiro está na sua importante a mão. gente falar. Assim, é a questão, o pessoal fala, mas e questão de proteção, onde está mais protegido? No Tesouro Direto ou num CDB, no LCL, no CI? No Tesouro Direto, ele, falando em teorias econômicas, né? Ele tem mais, ele é um investimento mais conservador, você tem mais garantia de que você possa receber o seu dinheiro de volta num caso extremo, né? Então, o fundo garantidor de crédito, ele é privado, né? E se eu não me engano, eu li um dado esses dias que apenas 2,5% do dinheiro que ele tem em caixa só, tá? Então, de todo o dinheiro que está circulando nesses produtos financeiros, né, que podem ter inadimplência, o FGC só tem 2,5%, entendeu? Desse total, tá? Entendi. Então, O Ícaro acabou de fazer um comentário aí, Roberto. Eu acho muito importante, né? Falou que no canal dele tem um vídeo, né? Falando sobre um cliente que precisou usar o FGC. Inclusive o Ícaro aí vai estar participando, né? Das lives isso. mais para frente. Né? Eu acho que assim, eu não tenho essa experiência, Ícaro, e que o pessoal que está falando sobre de conhecer alguém que precisou do FGC, resgatar esse fundo, mas eu não sei até que ponto é algo burocrático, né? Acredito que Pode as coisas demorar no alguns Brasil, meses. Pode demorar alguns exato, meses. exatamente. Então acho que é um ponto a mais, né? De tipo assim, se é algo burocrático, é algo que pode demorar alguns meses, não combina muito com reserva de emergência, porque Isso. reserva de emergência, o nome já diz, é emergência, né? Então você pode precisar de um dia para a noite. E aí como é que faz? É isso Né? aí. Tesouro Selic é a melhor opção mesmo, não tem jeito não. Sim, eu acho que isso aí é um ponto que a gente concorda 100%, né? Que Tesouro Selic é a melhor opção, né? E, enfim, é isso. Sobre as outras... Vai lá, pode falar. Vamos passar então para como começa a investir. O que a pessoa faz? Abre conta na corretora, tem acesso a esses produtos todos? Como é que a pessoa faz para investir no Tesouro Direto? Como que a pessoa faz para investir em ações? Né? Vamos explicar isso aí para a galera. Show. Eu vou, se você me permite, Roberto, eu vou dar só um passinho atrás, porque essa questão de como que a pessoa começa a investir, eu estou tentando me colocar no lugar das pessoas que estão assistindo a gente aí agora, né? Então, vamos supor que alguém que esteja assistindo a gente aí agora tenha, sei lá, 20 mil reais guardado, né? E aí, todo o dinheiro que ela tem são esses 20 mil. Né? Então, pessoal, 20 mil só um exemplo, tá? Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 30, pode ser 100, tá? Só porque vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Assim, então pegando esse exemplo para a pessoa que tem 20 mil, ela se vê nessa situação, quero começar a investir, o que eu faço? A primeira coisa que eu gosto de falar para as pessoas é perder a mentalidade de bloco. O que é isso? É achar que eu vou pegar esses 20 mil e eu vou colocar num lugar específico e ali esse dinheiro vai ficar a vida inteira. Então, muita gente manda mensagem para mim, inbox, acredito que para você e para a galera também que trabalha com isso, fala assim, eu tenho 20 mil para investir, o que eu faço? E não é por aí. Né? Por quê? Porque você tem que quebrar essa mentalidade de bloco e quebrar esses 20 mil. O que significa esses 20 mil para você? A sua reserva de emergência está ali nesses 20 mil? Quanto é a sua reserva de emergência? É 12, como eu falei lá no exemplo que eu dei?
Então, se é 12, você tem que pegar esses 12, separar desses 20 mil e você vai pensar em investir 8 e não os 20 mil que você tem. Faz sentido Uhum. isso para o pessoal que está assistindo aí? Eu estou tentando ser o mais claro possível. E Certo. aí, tendo feito essa divisão do que é reserva de emergência, aonde você vai investir assumindo mais ou menos risco, aí você começa a cair na questão da corretora, né? Que é algo que assim, eu acho que o Brasil está tendo mais opções, né? A gente tem a XP aí que é a maior, né? É a que eu uso, mas existem várias outras opções aí de a Rico, muita gente investe na Rico, muita gente investe na Banco Clear, Inter, Banco Inter. Banco Inter, entendeu? Eu acho que corretora ela tem que te oferecer uma taxa de corretagem que seja confortável, lógico assim, né? A XP é mais cara, 18,90, mas muita gente tá conseguindo renegociar isso. Então eu tenho amigos, né, que a galera, pô, tá conseguindo 4,90, enfim, varia, você consegue com o seu assessor isso mudar. Eu invisto no XP, como eu falei, eu me sinto confortável com os serviços deles, acho bom, né? Nunca tive problema, tanto em questão de cair sistema, travar esses dias aí passados que teve um volume muito alto, né, em função do mercado muito turbulento. Não tive problema nenhum, então eu gosto do XP. Mas acho que Uhum. você investe em outra, né, Roberto? Então acho que você não dá. Eu, pela Clear, para algumas pessoas é dor de cabeça, mas para mim é tranquilo, né? O dia que eu, eu raramente entro no meu home broker, então para mim não Uhum. faz muita diferença. Eu entro mais para fazer aportes, não faço muito pouca movimentação em termos de balanceamento, né? Então, assim, para mim é uma vez no mês que eu vou entrar no meu home broker. Então, para mim atende bem. Aí vai o que você falou, depende de cada um, depende se a pessoa quer mais qualidade, menos qualidade, né? Se aquela falta de qualidade afeta ela ou não. Para mim não afeta, Exato. né? A falta de qualidade da cria não me afeta. E aí eu ainda economizo, né? Porque eu não tenho taxa de corretagem. Né? Exato. Isso é muito É, importante. e aí tem a questão também, hoje as corretoras você consegue tudo, né? Você consegue comprar fundos de investimento, né? Tudo que você precisa como investidor hoje você encontra dentro de uma corretora. Né? Óbvio que a XP vai ser completaça, a XP tem tudo, tem até fundos de previdência, por exemplo, né? Então você vai ter fundo de previdência, vai ter fundo cambial, você vai ter fundo de ações, você vai ter fundo multimercado, você vai ter tesouro direto, você vai ter ações, entendeu? Você vai ter tudo lá dentro da plataforma, né? Tem a corretora Rico também, né? Que é boa de qualidade Sim. também, né? É. Inclusive ela é a top de qualidade do Reclame Aqui, né? Do Reclame Aqui a nota Sim, mais alta sim, é dela, tá? verdade. E Eu acho maneiro também, Roberto, a gente falar assim. Muita gente já me perguntou se eu consigo investir, no caso de ações, etc., Tesouro Selic, como a gente falou, que é o lugar para reserva de emergência, pelo meu banco. Então, assim, João, exemplo, tenho conta no Itaú, consigo comprar ações pelo Itaú, consigo investir no Tesouro Selic pelo Itaú. Então, acho que se eu puder te perguntar isso, né, que eu acredito que você já também já Uhum. deve ter lidado com isso por aí, eu recebo essas perguntas, tipo assim, eu preciso de verdade, tipo, abrir conta numa corretora, porque eu sei lá, tem como fazer isso pelo banco? O que você acha? Tem como fazer, ué. Você consegue fazer pelo banco também, mas o banco, por exemplo, não vai te conseguir te oferecer, porque uma corretora hoje ela funciona como se fosse um marketplace, né? São Exato. vários parceiros ali que colocam os seus produtos financeiros dentro da plataforma. Né? Marketplace, eu costumo usar o exemplo do supermercado, Roberto. Você está É, muito moderno, entendeu? Eu falo supermercado, que aí eu falo a também. prateleira dos produtos. Eu acho que está morando no Canadá há muitos anos, está mudando. Ah, Você já está mas falando marketplace, fala supermercado, né? não, Que aí é mais mas o claro, entendeu? brasileiro já está acostumado com essa terminologia já, né? Já está acostumado. Não, não que não esteja, lógico que eu não estou falando isso. Mas, enfim. Mas Eu acho que assim, o é isso aí, vai lá. mas pode sim investir através de banco. A diferença é que o serviço provavelmente você vai passar um pouco de raiva também, né? Questão porque o banco é um conglomerado gigante que tem várias áreas, não sei o quê, e o atendimento fica um pouco prejudicado por causa disso. Até para fazer serviços comuns a gente passa raiva, né? Exato. Então, mas as taxas de corretagem também não são das melhores, né?
E também o banco, em termos de fundos, por exemplo, ele vai provavelmente oferecer só os fundos do próprio banco, né? Enquanto Exato. na corretora você acha fundos aí de tudo quanto é instituição financeira. Tá? Exato. Eu acho que assim, pela comunidade, hoje em dia é tão rápido, cara, você abrir conta numa corretora, entendeu? É Tudo seguro, online, tudo online. tudo Faz tudo online. online. Você preenche um cadastro, em 2 minutos você já tá, pô, 2 minutos já tá com o cadastro pronto. No dia seguinte ou em 2 dias vai ter alguém te ligando para poder confirmar isso para você. Não demora, diria no máximo aí 3 dias para você abrir conta numa corretora. Uhum. Eu acho que assim, os benefícios de ter uma conta em uma corretora são muito maiores do que tentar investir através do banco, entendeu? Sim. E assim, muita gente bate na tecla da segurança. É seguro? É seguro. Uma coisa que eu faço, que eu sugiro, né, para o pessoal, Calma aí. é o seguinte: abriu a conta na corretora, você tem o seu dinheiro lá para investir. Pô, não precisa transferir tudo de uma vez só, faz um teste então. Uhum. Transfere um dinheiro muito baixo, transfere, sei lá, R$ 50, R$ 100. Vê se vai chegar o dinheiro na sua conta na corretora normal, vê se você vai conseguir usar. Por quê? Porque isso dá segurança. Você vê o seu dinheiro, pô, chegou numa boa lá e tal, consegui investir, botar no dinheiro onde eu queria botar, ou seja, sei lá, no Tesouro Selic, ou eu consegui comprar a ação que eu queria comprar. Então, vai Uhum. fazendo isso por parte. Não precisa pegar tudo de uma vez só, porque a pessoa tem essa insegurança, né? Então, faz isso. Manda R$ 50 no mês seguinte, ou sei lá, no dia seguinte, na semana seguinte, manda 500. Manda o dinheiro que você se sentir confortável e vai, né, caminhando passo a passo. É isso aí. O Dani ele também perguntou aí, quais são os critérios para escolher a corretora? João, tá, Dani? Cada pessoa vai ter um critério. Cada pessoa vai ter um Sim, critério. exato. Mas eu boto o serviço em primeiro lugar, tá? Acho o serviço muito importante. O que eu estou falando de serviço? Eu estou falando os aplicativos funcionarem direitinho, o acesso no site não cair, entendeu? Quando tem muito acesso, né? A segurança, a questão do atendimento, quando você tem algum problema, ter alguém lá, você consegue falar rápido, né? Eu acho isso muito importante. Em segundo lugar, a taxa de corretagem, sim, que faz diferença para quem está começando, né? Se a pessoa vai Uhum. fazer um aporte mensal de, sei lá, R$ 100, R$ 150, R$ 200, você pagar 18,90, como é o caso da XP, é, é alto, tá? Sim. Então, em primeiro lugar, o serviço, segundo a corretagem para mim, tá? Mas são os meus critérios. O Roberto pode ter alguns diferentes aí, ou alguém mais que está assistindo a gente. Show, 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 Dani. João. Te respondi aí? Show de bola. Aqui, muita gente tem dúvida também. Fala, Roberto, como é que eu faço para ter acesso aos ETFs? ETFs, pessoal, são negociados, né? Os ETFs são negociados como ações, tá? Cada um tem um código. Não tem home broker, você vai lá, por exemplo, você quer comprar Petrobras. Você vai lá e digita PETR4, certo? E aí vai aparecer lá qual é a melhor oferta de compra, qual é a melhor oferta de venda e tal. Você coloca o preço que você quer comprar e executa a compra. Explica, Como Roberto, o que são os ETFs, porque eu acho que nem todo mundo pode saber o que é isso, né? E aí perde a a oportunidade de gente ter falou um pouco, a gente falou um pouco no começo, né? Os ETFs são como se fossem fundos de gestão passiva que eles simplesmente replicam um índice. A gente vai falar, a gente não vou me aprofundar muito porque a gente vai ter uma live específica para isso, né? Então, assim, tem muita gente acompanhando a gente aí que sabe que às vezes já ouviu falar, já leu sobre ETF, mas não sabe como é que compra, né? Não sabe como é que faz esse investimento. Né? Então, no Brasil, a gente tem, não existe só o Ibovespa, existe outros índices, existe o índice de small caps, que representa as pequenas empresas, né? Existe o índice o IDIV, que são dos dividendos, né? As principais pagadoras de dividendos. Então, todo o índice tem critérios, né, para você entrar naquele índice lá, né? Então, você consegue aí começar a se criar, então, os ETFs, que são fundos que replicam esses índices. Então, primeiro, para você ter um ETF, você precisa ter um índice primeiro, certo? Então, primeiro foram criados índices. Os índices, eles existem há mais tempo do que o ETF, né? E aí, então, se você quer comprar, por exemplo, o BOVA11, você vai lá, digita o código BOVA11, aí vai aparecer lá, entendeu? Igual aparece Petrobras, Vale, vai aparecer para você, compra e venda e tal. E aí você vai lá e coloca o valor que você quer executar, né? Aquele valor, aquele melhor preço ali que está sendo vendido naquele momento.
e aí você compra, né? E Exato. aí, às vezes com 50, eu não lembro qual é o ETF no Brasil, não lembro se é o BOVA ou outro, que é R$ 50, alguma coisa assim. Ou seja, pô, com R$ 50, né? Se você tiver uma corretora, por exemplo, que não tem taxa de corretagem, como a corretora Clear ou, ou o Banco Inter, por exemplo, com R$ 50 você consegue investir, entendeu? Em várias empresas ao mesmo tempo, já está diversificado, né? Você não precisa comprar ir lá ficar selecionando um ativo individualmente, tá? Exato. Esse eu acho que é o maior benefício dos ETFs. É importante a gente falar, talvez como o objetivo da live aqui seja primeiros passos, as Uhum, pessoas ainda não têm, alguém que realmente está começando primeiros passos, talvez não tenha ainda a dimensão ou não sabe ainda o que são os ETFs, né? uhum, Mas o Roberto sim, deu uma pincelada muito boa. Acho que o maior benefício do ETF é essa questão da diversificação, que você está tendo acesso a uma cesta, tá? Pensa que um ETF é uma cesta sei lá, de alguns produtos que tem lá dentro, tá? Pode ser ação, enfim, né? É, então, o maior benefício é que você, comprando uma cotinha do ETF, você está tendo acesso a, sei lá, 50, 100, varia, né? De uhum, vários outros produtos que você não vai ter que comprar um a um, entendeu? Isso sairia mais caro. Então, você uhum. comprando uma cota desse ETF, você está tendo essa mesma variação desses produtos, né? De uma maneira mais barata. Beleza? É, mas enfim, o Roberto vai aprofundar isso. É um assunto muito interessante, eu acho, né, Roberto? O Léo vai falar com toda a propriedade aí, o cara é um monstro. Uhum. É muito bom ficar atento a isso. É. É, O Léo eu, trabalhou com ETF, ele fazia a construção, né, dos ETFs lá na Europa, né? Ele tá. trabalhou com isso diretamente, então ele tem larga experiência com isso aí. Bom, você quer pular para as perguntas, João? Acho que a gente já Vamos falou. lá. Eu tô vendo, já deu a hora aqui de falar de novo da questão da doação, né, cara? Acho que. Exato. Então, vamos relembrar a galera aí, para quem chegou depois, né, que a gente, durante as lives, está incentivando a galera, né, para poder estar doando lá pro Asilo dos Idosos de Vitória. Lá no meu bio, na minha bio, tem o link lá, tá? asilodosidosos.com.br/doações. É só clicar lá e você faz a doação. Se você mandar para mim, por que eu estou fazendo isso? Para poder a gente ter uma ideia do quanto que a gente conseguiu arrecadar lá, né? Sim. Manda o comprovante para mim que você fez a doação. Eu vou te colocar no grupo lá no WhatsApp, no nosso grupo, já está todo mundo lá, todas as feras do mercado financeiro que estão fazendo as lives. E a gente vai estar disposto lá, 24 horas à disposição de vocês para poder tirar dúvidas, né, a dúvida que vocês querem sobre o mercado financeiro. Tudo bem? Exatamente. Vamos para as perguntas. Vamos para a Galera, pergunta. Pode mandar pergunta aí, galera. Tem aqui uma do Vic Ilman, não sei se é Vitor o nome dele, mas enfim. Principal diferença entre o Tesouro Selic e Nubank, a gente já falou, Vitor. Eu aconselho você a você assistir a live desde o começo, que a gente já falou sobre isso, tá? A diferença entre Selic, Nubank, reserva de emergência, proteção do FGC, a gente já falou de tudo isso. Talvez, acredito que pela pergunta que você fez, você deve ter chegado depois, tá bom? É, o Felipe falou bem assim, Felipe, João, fala um pouco de análise gráfica. Felipe, infelizmente, cara, essa não é o foco. O nosso foco agora é primeiros passos, a gente está dando. As outras lives vão ser mais avançadas, né? Ter um nível de conhecimento mais avançado, mas essa live, a primeira, para começar, está dedicada à galera que está querendo começar a investir agora. Então não faz sentido a gente falar de análise gráfica, mesmo porque é um negócio altamente complexo, e a gente perderia várias horas, né, falando sobre análise gráfica, tudo bem? galera, acho que assim, Filipinho, meu irmão, essa dúvida aí pode me mandar no inbox que eu te respondo, tá? Só porque acho que realmente tem gente que não sabe nem o que é o gráfico, né? Para que ele serve, como que funciona. E aí, eu acho que se para eu te responder, acho que eu teria que explicar uma série de outras coisas antes, entendeu? E aí, eu acho que poderia sair um pouquinho do foco, mas me manda no inbox lá, eu te mando um áudio de 2 minutos e te respondo isso aí, porque eu sei que você já tem a base, né? Que você já sabe daquilo que eu vou te responder, já está nivelado, beleza? Uhum. Perguntaram aqui também, ó, fui arrastando aqui para trás aqui, perguntaram qual o melhor curso preparatório para o CGA, que é a certificação. Para quem não sabe, pessoal, vou responder rapidamente essa também, que não é o foco nosso.
para quem não sabe, CGA é para se você quiser exercer a profissão de gestor de fundos, né? Que é o que eu tenho, a certificação CGA, né? Então você pode fazer existem alguns cursos preparatórios para fazer essa prova, são 2 provas, né? Eu fiz na FK Partners, tá? Lá de São Paulo, que inclusive você pode fazer tudo online e tal. Eu gostei muito, tá? Então eu não tenho outras experiências com outros lugares, então não posso falar, tá? Então eu fiz com a FK Partners, tá bom? Vamos ver outra pergunta aí. Como é a rotina para quem está começando? Cara, é a rotina mais simples do mundo, né? Não tem que inventar muita moda. O problema, às vezes, tem que quebrar um pouco desse tabu que as pessoas acham, tipo assim, que você virar investidor, você virou um profissional, né, do mercado financeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, Sim, não, pessoal? nada a ver. Investir, poupar, não tem nada a Tem ver. A esse sua rotina não antigamente. muda nada, Exato. sua rotina não muda absolutamente nada, sua rotina vai continuar normal. O que muda é a depender da estratégia que você utiliza. Se você utiliza uma estratégia de investidor passivo, você pode adotar uma estratégia através dos ETFs, por exemplo, como a gente já falou. Você não precisa selecionar ativo nenhum, você simplesmente compra os ETFs e ponto final. Segue sua vida poupando mensalmente ali, entendeu? E segue sua vida normal. Agora, se você quiser ter uma gestão ativa, ou seja, não, Roberto, eu quero formar minha própria carteira, eu quero selecionar os meus próprios ativos que eu quero investir. Aí Exato. sim pode ser que sua rotina muda, porque você tem que separar um pedaço do seu dia para você estar estudando, estudando sobre o mercado financeiro, estudando aqueles ativos individualmente, vendo como é que está indo, estudando os relatórios financeiros e vendo como é que está a projeção daquela empresa, para ver se vale a pena investir ou não. Aí sim eu diria que mudaria a sua rotina. Mas fora isso, não. É, eu acho que a pergunta da Marinha, é Marinha? Não sei se é esse nome. Uhum. Mas, Mara, é minha amiga, Mara, gente boa. então, beleza. Mara, é o seguinte, no começo da live eu falei sobre essa questão do mindset, né, da mentalidade de como investidor, né? Talvez existe um certo paradigma com esse termo investidor, de tipo assim, a pessoa é investidora, é uma parada tipo muito diferente, mas não, né? Qualquer pessoa que investe, seja de uma boa maneira ou de uma maneira nem tão apropriada, é um investidor e não existe nenhum contexto gigantesco por trás disso, tá? A questão disso que o Roberto respondeu é lá naquele primeirinho passo mesmo que eu falei. É o primeiro passo, é você alinhar qual é o seu perfil e a sua mentalidade como investidor. Tipo assim, eu sou alguém ativo, isso que o Roberto falou, eu quero ser. O Graham fala isso no Investidor Inteligente, né, Roberto? Uhum. Perfis de investidor, né? Você entender, pô, eu não quero ser aquele cara que fica o dia inteiro estudando ações, ou na frente do gráfico, ou, sei lá, querendo pegar as Lendo melhores relatórios lendo financeiros. relatório, exatamente. Você não quer ser essa pessoa? Tudo bem, não tem problema nenhum. Você tem excelentes maneiras para você investir que você não precisa fazer isso. Você pode abrir o seu home broker uma vez por mês, quiçá até uma vez a cada 6 meses, né? E você vai continuar investindo de uma maneira ok para o seu perfil, né? Então, assim, o ideal é que você esteja alinhado com isso, porque a rotina muda de acordo com aquilo que você escolheu. Se você é um cara que quer aprender, que quer entrar a fundo, tem galera mandando pergunta aí, João Vitor mandou. Quais são os primeiros passos para começar a investir em ações, principais características para avaliar. Pessoa que quer aprender a avaliar, que quer aprender a escolher, tudo mais, aí é inevitável que a rotina dela mude, porque ela vai ter que se dedicar mais. Né? João, essa pergunta aí, o João, não você, João, o outro João que perguntou aí. Se você quiser sobre análise fundamentalista, assiste a última live, tá, com o Rodolfo do Vamos para Bolsa, que a gente vai falar especificamente só de análise fundamentalista, tá? Então, existem uma série de coisas que você, análise qualitativa, quantitativa, enfim, uma série de coisas para você fazer uma análise fundamentalista. A gente vai dar um passo a passo para vocês, mais ou menos, de como faz isso, tá? Então, é só você não perder a última live, a análise fundamentalista, que você certamente vai ter a resposta na mão, tudo bem? Show, show. Vamos lá, Mike. Tem o Dani Saudável. Além da taxa de corretagem, pode ser cobrado alguma taxa pelas corretoras. Corretoras têm as taxas da B3, tá?
mas a taxa que mais impacta financeiramente é a taxa de corretagem, tá? Mas tem É, também as outras taxas cobradas pela B3 também, tem emolumento, emolumentos, né, que fala, é. enfim, tá bom? Não são altas, tá, Dani? Só para você Não. ter uma ideia nessa questão, assim, no caso da XP, eles cobram R$18,90 a corretagem. E no final das contas, na última linha lá, você é cobrado tipo 20, 21, talvez 22, não sei de cabeça. Mas Uhum. só para você ter ideia que a corretagem é a maior parte dela. As outras taxinhas é um percentual muito, muito pequeno, tá? Vamos lá. Qual é a outra? O Mike está perguntando aqui, para o investidor iniciante, o que precisa ter? Emocional, psicológico, tranquilidade, paciência e tal? Fala aí, João. A gente já falou um pouco disso, né? Cara, eu No acho que assim, começo. Mike, eu acho que emocional tá diretamente ligado, pode ter certeza, irmão, pode ter certeza. Seu emocional tá diretamente ligado ao seu grau de exposição em renda variável, tá? Se você é aquele cara que tá começando e tentou dar um passo maior do que a sua própria perna, o seu emocional vai sofrer, vai ser a primeira vez. Já teve exemplos de pessoas que, cara, eu perdi R$10 em renda E o variável e cara estou entra em desespero. desesperado. O cara de 10 reais. Perdi 10 contas. Então, irmão, é o seguinte, se você é essa pessoa, R$10 vai fazer muita diferença para você, não tem problema. Agora, considere essa questão de investir em renda variável, porque isso acontece, tá? Uhum. Então, paciência e mentalidade de longo prazo também é fator crucial para ter sucesso, tá, irmão? Uhum. Então, assim, o grande erro que muita gente que está começando comete é querer achar que em um mês, ou 6 meses, ou um ano, ou talvez 2, 3, vai mudar de vida, entendeu? Uhum. Eu tenho um patamar X e agora começando a investir com ações, eu daqui a sei lá, um ano Uhum. mudei de vida, eu tô milionário, vou parar de trabalhar. Inclusive, essa é uma retórica que a galera usa aí, né? Renda se aposenta passiva, renda em passiva, 6 meses, renda renda passiva. passiva. Cara, não é por aí, Não tá? Não entra é por nessa aí. não, velho. Então, o que que precisa ter? Emocional, sim, né? Tranquilidade e paciência, que tem que ter, você tem que estar alinhado com o seu perfil. Tipo, eu Uhum. acho que longo prazo, velho, totalmente. É. Então, E outra coisa, uma coisa importante, João, os primeiros anos de uma pessoa na bolsa, a probabilidade dela ficar negativo é muito grande, né? uhum, Nos primeiros anos, porque ela está entrando agora, mas ela vai sofrer aquelas oscilações. Mas só que uhum, quanto mais tempo a pessoa tem, mais distante ela vai ficando daquele patrimônio inicial, né, que ela investiu, aqueles aportes iniciais. Então, aquela curva exponencial, né, que acontece quando você é investidor, começa a fazer efeito juros compostos. Então, e se você está 10 anos na bolsa, cara, a chance de você estar negativo em relação ao que você investiu é muito pequena. Uma coisa é você ficar negativo com 2 anos de bolsa, 3 anos de bolsa, tá? 4 anos de bolsa. Outra coisa é você estar negativo com 10 anos de bolsa, tá? é, Outra coisa que a galera tem que lembrar também é os aportes, pessoal. Os aportes no começo, muito importante. que é o que faz a diferença para você. No começo não é nem tanta rentabilidade, mas os aportes. Então, se você começou com 1.000, pensa o seguinte, você começou com 1.000, tá? R$1.000. Você fala, ó, todo mês eu vou aportar R$1.000. Cara, e daí se seu dinheiro caiu 10%, cara? No outro mês você vai colocar 1.000. Você entendeu? Você dobrou o valor que você tem investido em relação ao mês passado. E É. quando você, no outro mês, você vai colocar mais 1.000, você já triplicou. Você está entendendo? Os aportes que você faz são muito mais importantes do que você se preocupar se caiu 5, se subiu 5. Não, É. não, a Não rentabilidade é, não vai fazer praticamente diferença nenhuma no é começo para verdade. você. Isso Entendeu? que o Roberto tá falando é muito importante, mas não é fácil, né, velho? Sim. Principalmente E, no começo. Eu acho que isso aí é divisor de águas, cara. A pessoa essa frase que o Roberto falou assim, eu tinha 1.000, caiu 10%. Cara, perdi R$100. Tem gente que fica maluca. Tem gente uhum, que entra em sim. desespero. Entendeu? E manter essa recorrência, tipo, faz parte. Pum, mês que vem eu tô lá. No outro seguinte eu tô lá. No outro seguinte eu tô lá. Essa consistência é muito importante. Agora, se o cara quer começar pesado, entendeu? Começar o cara, sei lá, tem uma herança e tal, e quer investir pesado na bolsa, no mercado financeiro, aí, para essa pessoa, eu sugiro procurar um profissional, entendeu? Porque você não vai sair colocando 200 mil, 300 mil na bolsa,
né? Sozinho a moda vão se embora e achar que tá tudo certo. Não é assim, não é por aí as Exato, coisas. Então, exato. um cara que faz um aporte grande desse logo no começo, os aportes adicionais que ele faz com o próprio trabalho dele, pode ser que seja muito pequenininho perto do patrimônio que ele colocou. Aí sim, nesse caso, é totalmente diferente. Aí você já dá outra visão. Nesse caso, você vai prestar muito mais atenção na rentabilidade, né? Se preocupar com formar um portfólio bom e tal, né? E tudo mais, tá? E Beleza. é isso aí. Vamos passar para Vamos outra acelerar pergunta. aí, Roberto, senão acho que a gente não vai conseguir responder todas as Sim. perguntas. Boa noite. Quais as taxas que incidem sobre venda de ações? Sérgio, assiste a antepenúltima live, se eu não me engano. Tem lá, os stories tem todas as lives. Vai ter uma live específica só para falar de imposto de renda, tá? Do mercado financeiro. Vão falar de imposto de renda, renda fixa e renda variável, tá? Então, Mas guarda, tem, guarda Sérgio, sua tem que ficar pergunta aí. ligado. Hã? É. Mas é É. importante falar que tem a regrinha lá das ações, do Sim, percentual, do sim, tem. valor, Nós vamos falar tá? Não é uma tudo. coisa que você pode deixar de lado assim, vou deixar de barriga porque não tem problema não, tem. Isso aí que o Roberto tá Sim. falando é só para você Exato, continuar. não é o foco da live dessa vez. Indiquem livros para iniciantes. O Felipe está falando aqui. Você tem algum livro que você gosta aí? Cara, cara, é clichê isso, eu acho. Todo mundo fala isso, mas eu acho muito, eu li há muito tempo, gostei, é a questão do Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se você já leu, Sim, é mas maneiro. eu Maneiro. gosto, Uhum. Filipinho. Eu gosto. Por quê? Porque ele tá lá no comecinho mesmo. É iniciante, irmão. Ele te dá essa noção de ativo e passivo. Entendeu? Ele muda a tua mentalidade. Até como pessoa, não é só como investidor não, tá, cara? Eu acho que até como pessoa ele te dá uns insights muito bons. Então eu Uhum. gosto do investidor iniciante. Sei que o Roberto gosta muito, já é bem dentro de investimento mesmo, do jeito Peter Lynch de investir, né, Roberto? Uhum. Uhum. Muito bom. O problema do Peter Lynch, para quem está começando a estudar agora, pode ser um pouco complicado de entender, né? Sim. Para quem está começando. Assim, eu procuraria livros que ensinam como funciona o sistema financeiro, entendeu? Como funciona o Uhum. mercado financeiro, como funciona o mercado acionário, o beabá mesmo, tipo assim, por que as empresas fazem IPO, por exemplo, né? Uhum. Começa pelo beabá, né? Então tem livros aí, tem vários livros na Amazon você procurar para iniciantes, dá uma olhadinha no rating, né, para ver se aquele livro tá com a boa nota, né, pelas pessoas. E aí mete bronca naquilo ali mesmo e tem certeza que você vai ser muito útil esse tipo de conhecimento inicial sobre o funcionamento do mercado acionário em si, não necessariamente se preocupar logo de cara com a análise fundamentalista, que é uma coisa mais avançada, entendeu? Então começa pelo beabá e depois você vai pegando livros específicos, né, É, que ensinam sobre outras coisas, né? pegando o seu gancho aí com o comentário do Vic, casa de análise é uma boa opção também. Cara, tem que ter cuidado, tá? Eu Uhum, acho o seguinte, casa de análise, vou te dar a minha opinião, tá, Vic? De maneira rapidinha, porque tem bastante pergunta aí. O problema das casas de análise, na minha opinião, é que as pessoas ficam dependentes dela. E eu acho que você ser dependente de alguém ou de alguma instituição não é bom, tá, cara? Porque quando a pessoa não conhece e a pessoa pega os grandes influenciadores aí, as grandes pessoas das casas de análise, e tem várias, eu não estou falando que eles fazem um trabalho ruim, jamais, tá? Eles fazem um trabalho muito bom, excelente. Agora, quando você fica dependente delas o tempo todo, você perde o senso crítico, entendeu? De poder analisar e ver até que ponto aquilo que ele está te indicando é importante para você. Então, é bom você ter o relatório dele para você ler de uma maneira a analisar se, tipo assim, cara, eu concordo, eu discordo, eu acho isso diferente. E não tem problema discordar. Eu e o Roberto, a gente pode discordar de várias coisas, de vários pensamentos diferentes na hora de investir e tá ok, entendeu? O que é importante é você ter o senso crítico de qual é a sua opinião. Então, o caso de análise é bom, eu acho, mas de uma maneira que você não deixe de pensar sobre aquilo que eles estão te passando, tá? Tem umas melhores, outras piores, né? E, enfim, acho que pode ajudar também. uhum. É isso, acho que acabou. Tô vendo aqui, acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Não tem. O cara perguntou aqui, Wesley, entre Forex e BOV. Tipo, eu não entendo nada de Forex, cara. Infelizmente, Wesley, eu não vou conseguir te ajudar, cara. Eu não entendo Você vai nada de lá, Forex.
Entendo a nada, velho. galera de Cantagalo, lá da minha cidade, no Rio, Você pra entende, você entende dar uma sobre, moral. você entende sobre Forex? Você entende Não, sobre zero. Forex? Zero, zero, zero. Também Nunca zero. Estou mexi. totalmente por fora. Meu negócio é mercado acionário. Você perguntar qualquer coisa de mercado acionário, eu Acionário. tô dentro. O homem tá dentro, verdade. Mas Forex não, irmão. Nunca mexi, desculpa. Eu acho que você consegue. Tem gente sim que mexe com isso, mas não posso te ajudar, infelizmente. Beleza. Tá quase acabando aí, então, João. Vamos encerrar. E vamos encerrar lembrando a galera de fazer a doação, né? De fazer a doação lá para a instituição Asilo dos Idosos de Vitória, né? E tá lá, eu coloquei o link na bio, tá? Na minha bio lá, você pode ir lá, clicar, fazer a doação. E peço também para vocês para mandarem um comprovante para a gente, para mim ou para João, né? Que a gente vai colocar você num grupo lá no nosso WhatsApp. Todos os caras já estão lá, os caras da galera do mercado financeiro que vai fazer a live com a gente durante a semana, né? E aí a gente vai estar lá disponível para vocês, né? Para a gente tirar dúvida, pode ser a respeito do que foi falado nas lives, pode ser alguma outra dúvida que algum especialista que está lá dentro. Vai lá, vai ter especialista de tudo quanto é coisa, né? São 8 cabeças do mercado financeiro lá que mexe com tudo quanto é coisa. E aí a gente tem certeza que dificilmente vai ter alguma dúvida lá que a gente não vai saber responder. Se não souber, a gente vai buscar a resposta. Roberto, o Bruno fez um comentário aqui que eu acho importante a gente ler e eu acho que você tem uma opinião mais ou menos parecida com a minha, que é o seguinte, ele falou que viu uma reportagem hoje na UOL que ainda não é o momento de comprar ações, mesmo com, não entendi a última palavra aí, mas eu acho que assim, essa questão de ser o melhor momento para comprar ações, isso é relevante, é dentro do tema do que a gente está falando de iniciante, né? O que você pensa sobre isso, assim, de ser o melhor momento, não ser o melhor momento, não do momento que a gente está vivendo hoje, tá? Tô falando de ter um melhor momento para você comprar ação ou não. Não esquece isso, cara. O mercado sempre vai te dar oportunidades, entendeu? Por mais, eu não sei qual o nível de conhecimento aí que todas as pessoas estão me assistindo, mas eu tenho certeza que por mais que tenham pessoas que têm um nível alto de conhecimento aqui nos acompanhando, sabe que o mercado ele está sempre oferecendo oportunidades boas em algum lugar do mundo, né? Então, acho que não interessa essa questão do timing, né? Sempre vai ter. Você pode, obviamente, optar por se expor mais em bolsa ou se expor menos em bolsa, de acordo com as suas análises macroeconômicas que você faz. Mas deixar de investir, porque você está esperando um cenário melhor, isso aí não existe, porque cenário melhor nunca vai existir. O mundo é um caos por si próprio, por si só. Né? O tempo todo o mundo é caótico, é guerra aqui, é guerra que pode rolar aqui, guerra comercial, é não sei o que, é problema com a OPEP, toda hora tem um problema, o mundo tem problemas o tempo inteiro, e aí a pessoa sempre fica esperando a hora perfeita para poder investir e não começa nunca, né? Porque o mundo, a instabilidade do mundo, ela existe o tempo todo. Exato. Eu concordo plenamente. Essa é a minha opinião. Eu perguntei porque eu sabia que o Roberto ia estar muito alinhado. Eu acho assim, o melhor momento não vai aparecer nunca, entendeu? Se você esperar que todas as notícias cheguem para falar assim, agora é o melhor momento para você começar a comprar ação, muito provavelmente você vai estar fazendo um mau negócio. Porque quando a mídia está anunciando que é o melhor momento para você começar a comprar ação, normalmente é na hora para você ligar o alerta para você pensar em vender, entendeu? É isso então, mesmo. Assim, E esse boom recente que teve agora é prova disso, né? Que todo mundo falava de bolsa o tempo inteiro. E aí acabou dando o que deu, né? Exato. Então, acho que é uma boa maneira da gente terminar a live, Roberto, justamente com essa resposta aí, né? Eu acho que o melhor momento não existe, tá? Você não pode deixar que isso influencie a sua tomada de decisão, colocar em prática tudo isso que a gente já falou, né? E pensar que, cara, daqui a um mês você quer estar investindo, daqui a 6 meses, vai daqui a 1 cortar ano, agora, eu daqui acho. a 5 anos, tá? Não deixe de se influenciar. Mas é isso. Valeu, pessoal. Obrigado pela live. Beleza, valeu, galera. Obrigado. Vai ficar disponível a live por 24 horas, tá, pessoal? Vou deixar disponível para vocês aí. Quem não deu para assistir, pode assistir depois, tá bom? Falou, valeu, um abraço aí. Um abraço, tchau, tchau.